Imediatamente eu passo a palavra para a professora e doutora Angélica Carlini para tratar dos seguros. A doutora Angélica Carlini é doutora em Direito Político e Econômico, também doutora em Educação, mestre em Direito Civil, mestre em História Contemporânea, advogada atuante nas áreas de Direito de Seguro, Responsabilidade Civil e Relações de Consumo. Haja fôlego para ler este currículo. Docente do curso de Direito da Universidade Paulista, Unip, professora convidada de cursos de pós-graduação em diferentes universidades do país, presidente da seção brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro no biênio 2014-2016. Professora Angélica, a senhora tem a palavra. Muitíssimo boa noite a todos e todas. Eu queria expressar a minha mais sincera alegria por estar aqui nessa noite. É sempre uma honra para mim falar na Casa dos Advogados, não importa em qual estado da federação. Pode tirar, doutor, me avisa quando faltar, porque eu não vou conseguir olhar isso aí, não enxergo nada. É sempre uma honra falar na Casa dos Advogados, em especial por tudo que ela significou para a minha geração de juristas formados ainda na primeira parte da década de 1980, antes, portanto, do encerramento da ditadura militar nesse país. A OAB era, com certeza, a única casa de luz que todos nós, juristas brasileiros, dispunhamos para defender os nossos mais comezinhos direitos, como, por exemplo, o exercício da nossa atividade profissional. Então, eu parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil por sua seção paranaense, não apenas pelo bonito ambiente que nos acolhe nessa noite, mas também pela grande efervescência cultural, acadêmica que vocês manifestam aqui em Curitiba. Parabéns a todos vocês, muitíssimo obrigado por dividirem com esta advogada a oportunidade e a honra de estar aqui hoje. Quero dizer que eu estou totalmente desfavorecida nessa mesa, né? Eu não tenho a elegância do professor Rafael, a quem eu cumprimento, não tenho a juventude da professora Cíntia, né? Sou provavelmente a mais velha da mesa. E, além de tudo, para perder ainda para o doutor César, só me comparo com o doutor Ciro, porque estamos ambos do lado negro da força, né? Porque somos ambos prestadores de serviço na área de seguros. Ele falou em 20 anos de atividade, eu sou obrigado a confessar que tenho 32 anos de exercício da advocacia e 30 de exercício da advocacia na área de seguro especificamente. Em outras palavras, eu não tive competência para fazer mais nada, é só isso o que eu sei fazer. O Instituto do Seguro, nós todos gostamos de nos lembrar. Me perdoem, só um instante, queria cumprimentar a professora Catherine também, que nos honra com a sua presença aqui no Brasil. Lamentar não poder ficar para ver a atividade que Vossa Senhoria vai desenvolver amanhã, desejar todo o sucesso e certamente estreitar laços acadêmicos tão logo seja possível. Muito obrigada pela sua grande contribuição. Embora a gente goste de pensar no seguro como um contrato, eu sou obrigada a começar a noite dizendo para vocês que o contrato é jurídico só no revestimento. A genialidade do seguro é uma genialidade matemática, não tem nada a ver com nós juristas, até porque nós não gostamos de matemática, né? A grande escolha do direito é porque o direito, até então, não acolhia fórmulas matemáticas, e a doutora Cíntia já se incumbiu de dizer o quanto isso é um atraso. A grande ideia do seguro é uma ideia matemática. E aí, toda a nossa retórica jurídica acaba perdendo um bocado a sua força, porque contra números, contra fatos matemáticos, contra fórmulas matemáticas, não há muito o que ser feito. E no caso do seguro ainda, não é qualquer matemática. É pior, porque o que prevalece é a matemática dos grandes números. Aliás, a lei que dá toda o subsídio ao seguro, o substrato ao seguro, é chamada de matemática dos grandes números. A matemática dos grandes números é construída principalmente por um cidadão chatíssimo, que é conhecido entre nós como atuário. O atuário é muito chato, né? Começa pelo nome da profissão dele, um nome esquisitíssimo, com fraquíssima repercussão social.
O atuário tem um problema social muito grande, né? Porque quando ele diz eu sou atuário, invariavelmente alguém diz, como? Imagine você, as meninas aqui na sala, levando para apresentar o pai. Ramiro, imagine uma das suas filhas chegando e apresentando a você, eu vou me casar com um atuário. O pai vai dizer, não quero pedófilo na família, de maneira nenhuma, não quero nenhuma aberração. O atuário é um indivíduo pouco conhecido. Antigamente, ainda as faculdades de contabilidade chamavam contabilidades e ciências atuariais. Hoje nem isso. As ciências atuariais se tornaram autônomas, felizmente, porque são autônomas mesmo, metodologicamente falando. E são esses indivíduos geniais, porém chatíssimos, que nos dão todo o substrato necessário para a gente compreender a atividade de seguro. O que fazem os atuários? Perguntas. É por isso que eles são chatos. Esse é o cara que é capaz de ficar perguntando para você, durante mais de hora, sobre um único risco que você quer segurar. Exemplo, o seu automóvel. Você diz, eu quero segurar meu automóvel. Ele começa perguntando, qual é a marca? Você diz, é um Toyota. Ele diz, qual é o modelo? Você fala, Corolla. Ele fala, não, mas qual é o modelo de Corolla? Nós, mulheres, paramos aí, invariavelmente. É um com 4 rodas, direção, né? Aí meu irmão já me explicou, modelo do modelo é quando tem umas letrinhas ou uns números atrás que não é a placa. Né? Aqueles que estão mais ou menos acima da placa, você diga essa é a resposta. E aí ele vai perguntando, ele pergunta quanto você roda por semana. Imagina perguntar isso para uma mulher. Ela sabe que ela roda entre o escritório, o supermercado, a casa da avó, agora, pegar a criança, levar a criança, vai na academia. Agora, quanto é isso em número? E o atuário vai nos torturando com esse tipo de coisa. Aí ele pergunta quem usa o carro. Você diz, eu e meu marido. Quantos % do quê? Aí ele fala, da semana. Eu nunca soube que semana tinha porcentagem. Aprendi isso com os atuários. Semana tem porcentagem. 75% da semana um usa, 15% da semana o outro usa e por aí vai. E depois que ele tem toda essa massa de dados, ele ainda te machuca de perguntando qual é a cor do seu carro. E às vezes eu tenho vontade de responder, não tenho que te falar isso, não vou contar qual é a cor do meu carro. E ele diz, mas eu preciso saber. Porque quando ele tem esse conjunto de ideias de risco, esse conjunto de caracterização de risco, é que ele abre com uma cara quase de um enlouquecido, ele abre o seu notebook e baixa as planilhas de estatísticas a que se referia a doutora Cíntia ainda há pouco, e começa a colocar num sistematizado diálogo os dados que ele colheu com você com os dados estatísticos. E aí, como um Merlin pós-moderno, ele consegue te dizer quais são as probabilidades de ocorrência daquele risco que você significa, daquele risco que você representa. Isso é absolutamente genial. Eu já devo ter falado disso pelo menos umas 200 vezes na minha vida. E todas as vezes que eu falo, eu fico absolutamente empolgada com a genialidade de colocar caracterização de risco em diálogo com estatísticas e encontrar probabilidades. E no caso do seguro especificamente, essas probabilidades não se dedicam, não objetivam simplesmente saber o quanto você significa de risco, ou qual a probabilidade que aquele risco aconteça com você. Não. No caso do seguro, isso vai muito mais longe. Não é como no caso da cartomante que olha para você e diz, ah, meu Deus do céu, você vai ficar solteirona mesmo. Ai, meu Deus do céu, você não vai passar no exame da OAB. Não. No caso do seguro, para além de caracterizar a possibilidade pessoal, individual de que o risco aconteça com você, também se destina esse resultado a formar a mutualidade, a compor o fundo mutual, do qual sairão os recursos necessários para fazer frente às indenizações que forem necessárias ao longo da vigência do contrato. Isso é absolutamente genial, porque o risco sempre foi uma das maiores preocupações do ser humano. Claro que, em todas as épocas, os seres humanos procuraram se prevenir dos riscos, ou lidar com os riscos, trabalhar com os riscos, de uma maneira a não sofrer tanto as consequências. Mas a forma mais genial, para além da prevenção, que nem sempre é possível, diga-se de passagem, os terremotos existem no Chile diariamente, mas a cada certo tempo acontece um dado volume de movimentação das placas tectônicas que causa, sim, prejuízos imensos.
Os terremotos acontecem na Califórnia, acontecem no Japão com uma frequência, mas a cada certo tempo acontece um que não é possível prevenir. Para essas hipóteses em que não é possível prevenir, para essas hipóteses em que não é possível se precaver, existe o quê? A mutualidade do seguro, a socialização dos riscos entre uma comunidade que contribuiu para a formação desse fundo comum, do qual vão sair os recursos necessários, repito, para o pagamento das indenizações. O mutualismo é, portanto, senhores, senhoras, o ponto principal dos contratos de seguro. E eu não estou me detendo nisso com tanto vagar e com tanto rigor, apenas porque essa é uma ideia genial. Mas é porque ela é essencialmente a ideia a ser protegida nos contratos de seguro. Vou tentar ficar aqui nas minhas anotações, doutor, para não passar o tempo, prometo. Tudo pode ser segurado? Não. Agora começa a parte desagradável da conversa. Não é tudo que pode ser segurado. E por quê? Porque não é possível segurar jogos de azar. Eu quero ir a Las Vegas jogar e quero fazer um seguro dizendo que se eu não ganhar ou que eu perder, a seguradora vai me pagar na volta. Pode. Alguém de vocês aqui gostaria de fazer fundo mutual para isso? Pagar prêmio de seguro, contribuir, para que se eu perdesse em Las Vegas, vocês me bancassem? Não. Porque isso está rigorosamente ao sabor do azar e, quando não, até da manipulação que possa fazer o cassino. É possível fazer seguro contra atitudes que dependam eminentemente de situações e possibilidades pessoais, como, por exemplo, eu quero fazer um seguro, por causa de eu não ser aprovado no concurso da magistratura, eu receber uma indenização. Ou num concurso ou outro qualquer que eu queira fazer. Não, não é possível isso. Porque nós não vamos achar uma massa de pessoas dispostas a contribuir para uma finalidade dessa. É possível fazer seguro para situações que sejam desconhecidas para nós, como sociedade organizada? Não, não é. Porque nós não vamos ter as estatísticas. Hoje é o caso clássico dos riscos da nanotecnologia. Tem seguro para a nanotecnologia? Não, e nem vai ter tão cedo. Porque nós precisamos conhecer os riscos de uso dos materiais em partícula nano para poder depois aferir a quantidade de risco e colocá-la em diálogo com as estatísticas para chegar às probabilidades. É possível fazer seguro de pessoas que mudem de atitude uma vez que contratam seguro? Esse termo técnico em seguro a gente chama de hazard moral. É possível você fazer seguro para alguém que, enquanto não tem o seguro, cuida do seu carro cuidadosamente, não deixa o carro estacionado em lugar perigoso, não deixa a chave no contato, e no momento em que contrai o seguro, no momento em que contrata o seguro, passa a ter uma atitude absolutamente de pouco cuidado com o carro, uma atitude absolutamente irresponsável com o carro. É possível fazer seguro para essa pessoa? Não, não é. A mutualidade não quer contribuir para isso. A mutualidade não quer contribuir para bancar indenizações para um indivíduo que haja dessa forma. É possível que aconteça com o seguro seleção adversa? É, mas as seguradoras fazem tudo para evitar a seleção adversa. O que é seleção adversa? Vamos imaginar que um corretor de seguro gritasse aqui dentro dessa sala agora: estou fazendo seguro de vida barato. Quem seria a primeira pessoa a levantar a mão? Eu que estou naquela categoria mais passado do que futuro, é a minha idade atual, eu tenho muito mais passado do que vou ter de futuro. Eu já tenho 55 anos e não terei mais 55 anos. Quem é que tem aqui o maior risco de morrer? Eu. E vocês não estão achando isso ruim de maneira nenhuma. Porque se alguém tem que morrer aqui dentro, que seja eu mesmo, e que seja alguém mais velho. Então, o risco da seguradora é esse. Ela colocar um produto no mercado que só queira comprar quem de fato significa muito risco. E essa equalização é um problema seríssimo para ela. O caso do seguro de vida e do seguro saúde, isso é muito clássico. Quem é que tem mais fúria para contratar seguro de vida? Quem é que tem mais vontade de contratar seguro saúde? É quem se sente mais exposto a isso. Os seguros começaram na medida em que os homens iam enfrentando a diversidade dos riscos. Por isso que os primeiros seguros conhecidos são os seguros contra os riscos da natureza. Depois o incêndio,
graças a em decorrência de um grande incêndio que houve em Londres, em 1666. Depois, os seguros de vida, que eram considerados imorais, porque não se podia atribuir um valor à vida, mas depois se compreendeu numa sociedade liberal que era preciso continuar dando tranquilidade econômica para as famílias após a morte dos provedores. A categoria de seguro de responsabilidade civil, que é aquela que me compete abordar aqui rapidamente nessa noite, foi uma das últimas a ser construída no universo dos seguros e a se tornar um contrato. Até porque também havia uma discussão moral muito séria a esse respeito. Porque o que se pensava era, como nós podemos ter um contrato que é lícito para a cobertura de atos que são, a rigor, ilícitos, e que são eles que, na modalidade culpa ou dolo, acabam gerando dano? Como é que nós vamos conseguir colocar o ilícito dentro do contrato, que é um instrumento lícito? E essa discussão, como lamentou o professor Gabriel ainda há pouco, tomou muito tempo no Brasil. Essa discussão acadêmica, sem muito pragmatismo, sem muita utilidade, acabou tomando um tempo enorme nas discussões brasileiras, até que finalmente se reconheceu que era lícito, sim, a contratação de seguros de responsabilidade civil. E isso chega tarde, porque já há muito tempo nós estamos nos construindo, claro que depois da Segunda Guerra muito mais, mas já há muito tempo nós estamos nos construindo como sociedade de risco, na brilhante definição do sociólogo Ulrich Beck, polonês, se não me falha a memória, que tem um livro escrito sobre isso, Sociedade de Risco, mencionado inclusive num dos trabalhos que está no livro lançado aqui nessa noite. E por que sociedade de risco? Porque cada vez mais uma sociedade tecnológica, porque cada vez mais uma sociedade de hiperconsumo, não mais de consumo. Zygmunt Bauman já explicou isso para nós. Consumo é quando estava atrelado à necessidade, agora não, agora é hiperconsumo. Hiperconsumo porque a gente compra sem precisar, a gente consome sem precisar. Hiperconsumo porque a gente constrói identidade a partir do consumo. É uma variável completamente diferente de uma sociedade consumista. Agora nós somos uma sociedade de hiperconsumo. Cada produto desse é, a rigor, potencialmente um risco para nós. Portanto, numa sociedade como essa, também já definida como hipercomplexa, numa sociedade como essa, a responsabilidade civil se avulta. Cada vez mais se abre campo para a gente pensar em possibilidades de danos, e danos injustos, como aqui já foi dito. Hoje nós estamos aqui às voltas com perda de uma chance. Mas nós vamos ter uma série de outras modalidades de danos para discutir. O Brasil não está discutindo muito isso ainda, mas a gente já sabe. A co-irmã argentina aqui já discute que dano moral não tem nada a ver com dano psíquico, que são indenizações completamente diferentes. A perda de uma chance lá na Argentina também já está completamente abrigada como uma decisão diferente do dano moral e do dano material. Então, o seguro de responsabilidade civil é extremamente útil numa sociedade como a nossa. Agora eu perdi a página, achei. E o que ele protege? Essencialmente, ele protege o patrimônio do próprio segurado. Daquele segurado que, sem intenção, venha a causar danos a outro e que será, então, amparado pela mutualidade que sua seguradora representa, de tal sorte que desse fundo comum virão os valores necessários para pagar a indenização ao terceiro, para pagar a indenização, via de regra, à vítima desse dano. Ora, nessa linha de raciocínio, tanto no âmbito das pessoas físicas, mas principalmente no âmbito das pessoas jurídicas, no âmbito das atividades empresariais, o seguro de responsabilidade civil se torna um importante fator de planejamento da atividade. E isso os norte-americanos têm a nos ensinar muitíssimo bem. Há muito tempo, em países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha e mesmo Portugal, já se sabe que a contratação de seguro de responsabilidade civil, em especial para as pessoas jurídicas, que atendem pessoas físicas, supermercados, restaurantes, bares, hotéis e todo tipo, shopping center, lojas e todo tipo de atividade empresarial que nós pensamos, os fabricantes de produtos, que nós chamamos de fornecedores, no Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços, como igualmente os chamamos à luz do CDC brasileiro, todas essas atividades podem planejar aspectos econômicos, podem planejar o seu sucesso econômico
a partir da contratação de seguros de responsabilidade civil. E não à toa, os seguros de responsabilidade civil angariaram no Brasil um fortalecimento, um crescimento, em especial em modalidades como o responsabilidade civil de operações. Operações o quê? Operações empresariais. Hoje você não conhece nenhum shopping center aqui em Curitiba, nenhum hotel em Curitiba, nenhum estabelecimento de ensino, nenhuma faculdade em Curitiba ou no estado do Paraná se sente tranquila de operar a sua atividade fim sem ter a contratação de um seguro de responsabilidade civil. Que cubra o quê? Exatamente os danos decorrentes dos riscos que ela oferece. Eu tenho, ao longo desses 30 anos, uma infinidade, não vai dar tempo de citar aqui, mas uma infinidade de casos graves de danos acontecidos em supermercados, acontecidos em escola. Recentemente, uma criança morreu numa escola em São Paulo, fatamente noticiado no jornal, ao correr da porta da sala de aula para a porta da biblioteca, que era no mesmo andar, e escorregar na cera que tinha sido acabada de passar, uma escola muito tradicional em São Paulo, vou me permitir não citar o nome, até como uma forma de respeito, tinha acabado de passar cera no chão. A criança escorregou, caiu da sua própria altura, 4 anos, bateu a cabeça e morreu imediatamente. A escola tinha um seguro de responsabilidade civil da sua operação própria, que é a circulação de crianças em seu ambiente. Os seguros de responsabilidade civil produtos, para todos os produtos que podem causar danos, e são praticamente todos, né? Basicamente tudo que a gente consome, em especial na área de medicamentos, na área de alimentos, na área de produtos químicos, né, da química fina, tudo isso pode nos causar danos. O seguro de responsabilidade civil empregador, nós falávamos disso ainda há pouco, com 2 colegas com quem eu estava conversando, o responsabilidade civil empregador, que é um seguro que cobre os danos decorrentes da atividade praticada pelo empregado. Os seguros de danos ambientais, hoje também um pouco mais conhecidos no Brasil, especialmente aqui no sul do país, que tem tanto apreço às questões ambientais, ao contrário do meu estado, que nem água tem mais, né? Diziam que os paulistas eram preconceituosos contra os nordestinos. Para mostrar que não somos, resolvemos viver a seca também, né? Agora, verdadeiramente, podemos provar que não somos preconceituosos. A gente também tem seca. E mais recentemente ganhou bastante vulto na sociedade brasileira a contratação de seguros de responsabilidade civil profissional, que foram bastante bem recebidos pelos advogados. Eu próprio no escritório tenho lá um seguro de responsabilidade civil profissional e considero uma agregação de valor ao escritório. Hoje, quando eu apresento o portfólio do escritório a um cliente, faço questão de mencionar que tem o seguro de responsabilidade civil, inclusive porque nenhum de nós pode jurar por Deus que não vai praticar um erro, que não vai cometer um erro. Isso é absolutamente fora de propósito, a gente dizer que não vai cometer nenhum erro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, agreguei como valor ao portfólio do escritório mencionar que a gente tem um seguro de responsabilidade civil. Para meu espanto, o Conselho Federal de Medicina recomenda aos médicos brasileiros, e aí a professora Catherine não vai nem entender, você traduzindo 1000 vezes, ela não vai entender, que o Conselho Federal de Medicina do nosso país recomenda aos senhores médicos que não contratem seguro de responsabilidade civil. Porque, ao contratar, estarão dando ensejo a que o cliente pense que eles podem errar. A única coisa que eu posso chegar à conclusão é que os médicos brasileiros agora acreditam verdadeiramente que são deuses. Agora não há mais dúvida de que eles acreditam nisso. Porque imaginar que não possam falhar numa atividade tão sujeita à sensibilidade como é a atividade médica, em que um dia você, menos concentrado, num segundo, ou numa fração de segundo, pode com o seu bisturi atingir uma veia, enfim, não é da minha especialidade, mas não vou me atrever aqui a termos técnicos, você pode cometer uma barbaridade por uma fração de segundos. Assim como numa fração de segundos pode salvar a vida de alguém, evidentemente, né? Mas aqui há um indicativo, não é uma proibição, mas é um indicativo do Conselho Federal de Medicina. Vale a pena, fica sujeito à comissão, quer dizer, é apenas uma sugestão, que vocês um dia tragam alguém do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná para discutir essa questão da responsabilidade civil médica e da contratação dos seguros de responsabilidade. Eu quero encaminhar aqui a conclusão dos meus raciocínios dizendo o seguinte, atenção, seguro existe para garantir, seguro não existe para indenizar. Se equivocam aqueles que dizem a obrigação da seguradora é pagar. Não, não é. A obrigação da seguradora é garantir a formação de um fundo mutual saudável,
rígido que dê conta, ao longo do período de contratação, de pagar as indenizações que eventualmente forem necessárias. Tanto eu estou certa que o verbo garantir é o que é utilizado pelo artigo 757 do Código Civil Brasileiro. Segunda coisa importante, a atividade de seguro não é de risco e não pode ser. Portanto, todas as vezes que uma seguradora esteja diante de uma situação em que ela não pode fazer uma boa conta de avaliação de risco com estatísticas para estudar probabilidades, ela não fará. Quando ela pode fazer uma boa conta, não necessariamente é uma boa conta para a sociedade. Há uma discussão intensa, eu vou passar rapidamente pelo assunto, mas há uma discussão intensa sobre a embriaguez. O STJ já decidiu que quando a embriaguez não for a causa do acidente, as seguradoras devem indenizar. Eu não vou discutir mais essa questão, já discuti muito. Inclusive, já desejei ao ministro Masami Ueda, quando ele era ministro, que a neta dele fosse atropelada e morta por um embriagado, né? Para ver se isso o sensibilizava para a discussão. Nós éramos colegas na Unip, eu tinha liberdade para falar isso para ele, também sabia que ele estava aposentando. Porque bobo eu não sou, né? Vou falar isso para um ministro que ainda tem 20 anos. Eu sabia que ele já estava com 69,5. Eu falei, ele vai embora, é a minha hora, é a hora da vingança. Né? Mas agora eu não discuto mais a embriaguez, Ramiro, não vou discutir mais isso. Agora eu quero saber se a sociedade brasileira aprova as seguradoras construírem um produto, um seguro para embriagados. Nós temos tecnologia para isso. Nós sabemos quantos são os casos por ano de motoristas embriagados que causam morte ou que causam lesões graves. Nós temos estatísticas e nós podemos formar um fundo comum, um fundo mutual, a partir de probabilidades. Podemos fazer. As seguradoras brasileiras têm condição. Vamos fazer. Eu já vejo até o anúncio. Venha beber com a gente. Bradesco, aqui você bebe melhor. Agora eu pergunto para vocês. É isso que a sociedade brasileira quer? Isso é bom para a sociedade brasileira? Esse é o modelo de sociedade que nós desejamos? É possível fazer. Eu só quero saber, é bom fazer? E aí eu começo a conversar, então, sobre o meu último aspecto, porque o meu tempo acabou, como vocês podem ver, está provado aqui, sacramentado, eu já estou ilegal, já estou ilícita aqui, a minha fala, a partir desse momento, não vale mais, ela é ilícita. Né? A minha questão é essa. Se seguro não pode cobrir tudo. Se seguro tem uma dimensão social, ele também tem uma dimensão ética. Ele tem um componente ético. Uma coisa é certa, senhores. Nas sociedades em que os seguros de responsabilidade civil são bastante contratados, e até obrigatórios, como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Canadá, principalmente na Alemanha, que os seguros de responsabilidade civil são obrigatórios, nós temos uma sociedade menos bélica, uma sociedade menos judicializada, uma sociedade até menos violenta. Eu me atrevo a afirmar aos senhores que seguro de responsabilidade civil é um instrumento de paz social. De fato, quando você para no sinal semafórico e o seu veículo é atingido, eu vou usar um exemplo simples, não tem mais tempo, seu veículo é atingido por um outro que não parou, e o indivíduo desce e você desce, ele olha bem para você e fala, fica tranquilo que eu tenho seguro. Acaba ali. No máximo você fala, ô rapaz, que susto, hein? Mas não tem motivo para briga. Agora, quando você desce, e ele ostenta uma camisa do Corinthians, está fumando, que me dá um horror isso, as pessoas fumam e falam ao telefone celular enquanto guia. Está fumando, olha para você, analisa bem o estrago e fala assim, não tenho condição. E ele é o causador do dano. Eu não posso defender, mas eu entendo quem nessa hora perde a cabeça. Eu entendo. Eu entendo. Aquele que recebe uma partida de produtos que ele precisa vender, o produto está totalmente com defeito, e o outro diz, nossa, tem a menor condição de repor isso para você. Eu entendo quem perde a cabeça. Seguro de responsabilidade civil é um instrumento de pacificação social, não tem a menor dúvida. A experiência das sociedades economicamente mais evoluídas nos mostram isso. Agora, pergunto a vocês, eles devem ser obrigatórios? Que poder de polícia tem as seguradoras brasileiras para avaliar riscos
junto a potenciais compradores e dizer: não vou fazer esse seguro porque você não tem condição de oferecer segurança às pessoas. Vou ser mais explícita. A boate quis. Qualquer fiscal avaliador de seguro que tivesse ingressado dentro daquela boate antes daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, teria imediatamente dito: aqui não dá para fazer seguro. Podia ser um dos nossos vistoriadores, Ramiro, daqueles mais simplesinhos, que não tem nem colegial completo. Sabe aqueles mais simplesinhos mesmo, que tem 30, 40 anos de experiência, mas não estudou, não fez curso nenhum? Ele entraria lá com a pranchetinha dele e ia dizer para o dono da Kiss: onde está a porta da saída? Aí o rapaz ia dizer: não, só tem essa porta aqui de entrada. Não, mas não tem uma de saída? Não. Aí ele diria: ah, não dá para fazer seguro aqui não. E a segunda pergunta dele ia ser: cadê os sprinklers? Os sprinklers são esses instrumentos que eu não estou vendo aqui a propósito, viu? Ramiro, verifica isso depois. Estou vendo sprinkler aqui, eu não costumo falar em lugar que não tem sprinkler. Sprinkler é aquele bregatinho que fica com um termômetrozinho, que quando aquece a temperatura ele vira um chuveirinho na cabeça da gente. Vocês podem não acreditar, mas tem uma modalidade de seguro que é para quando o sprinkler funciona sem ser a hora de funcionar. Por exemplo, tivéssemos um sprinkler aqui e ele começasse a funcionar subitamente. Ele ia causar dano pra caramba, né? Tem um seguro para isso, para cobrir essa possibilidade. Mas a boate não tinha. E qualquer pequeno vistoriador de seguro diria: não dá para fazer seguro aqui porque não tem isso. O que acontece nessas ocasiões? Quem pode obrigar aquele cidadão a colocar em ordem a boate dele para que ela possa merecer a cobertura do seguro? É o Estado que pode fazer isso. E o Estado brasileiro é tão ineficiente que ele não conseguiu fazer isso nem para prevenir o dano horroroso que aconteceu lá. Nós não matamos só 200 jovens, ou 200 e poucos jovens. Nós matamos 200 inteligências, porque eram universitários e das melhores escolas desse país, em especial da Universidade de Santa Maria, que é um reduto brilhante da construção acadêmica nacional. Hoje em dia, cada vez que acontece um evento como esse, alguém lança uma ideia, e normalmente são os deputados, vem com uma ideia tosca de que transformar os seguros de responsabilidade civil em seguros obrigatórios é a grande solução. Não, senhores, não é. Não é a grande solução. Porque nós perderemos aquilo que o seguro tem de mais fantástico em termos de contribuição para a sociedade, que não é pagar a indenização, é ajudar a sociedade a se preparar para prevenir riscos. Todas as vezes que algo se torna obrigatório e não se dá ao particular, e não se pode dar mesmo, o poder de polícia para fiscalizar, alguém perde alguma coisa. O último exemplo, e eu termino, é o caso do recall. A partir do momento que o recall se tornou obrigatório pelo Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas montadoras de veículos pararam de fazer avaliação de qualidade, análise de qualidade. Desafio a encontrar um de vocês aqui nessa sala que tenha comprado um carro zero e não tenha sido obrigado a fazer recall em algum momento ou por alguma razão. Das mais bobinhas às mais fantásticas, como eu fiz de um carro da Fiat, se é que se pode chamar um Fiat de carro, tem uma controvérsia sobre isso, né? Fiat, na verdade, é uma condução, é um instrumento de levar a gente para um lado para o outro. E eu fui lá fazer o recall, disse: quanto tempo vai demorar? Não, vai demorar umas 6 horas. Eu falei: mas eu não posso ficar aqui 6 horas. Não, mas então só deixa o carro e vai embora. Eu falei: mas afinal de contas, o que é? Não, é para trocar um botijãozinho que fica atrás do carro. E o que acontece esse botijãozinho? Eu avaliando se eu ia voltar para fazer o recall ou não, né? Eu falei: e o que acontece se esse botijãozinho desprender? Ah, vai começar a voar gasolina para dentro do carro. Eu fumava à época. Foi há mais de 8 anos, que eu já parei de fumar faz 8 anos. Eu fumava à época. Eu falei: mas que fantástico. Quer dizer, eu posso explodir a qualquer momento, porque a empresa não tem mais controle de qualidade, porque agora não tem problema. Aparece lá 1.000, 2.000 clientes reclamando, ela vai e faz recall, sai mais barato do que manter controle de qualidade. A obrigatoriedade dá certo em países como o da professora Catherine, onde há uma cultura de responsabilidade civil, uma cultura de prevenção. Em países como o nosso, isso ainda é um perigo. Eu adoraria falar um monte mais de coisa com vocês, mas, sabiamente, eu vou parar antes que eles me matem. Muitíssimo obrigado pela honra que me deram de estar aqui nessa noite. Fiquem com Deus.
Obrigado, professora Angélica, pelas... Desculpe pelo tempo, viu? Não tem problema. Mas eu nunca cumpri tempo nenhuma vez na vida. Não faria. Sem problema. Obrigado a vocês pela presença, obrigado a todos os meus colegas de mesa. E não se esqueçam, antes do boa noite final, eu preciso lembrá-los de que amanhã nós continuamos. Não saiam hoje.